Você já teve aquela sensação de que algo está completamente errado, mas você não consegue colocar o dedo exatamente onde? Aquele frio na espinha que não tem explicação racional? Pois é, o caso que eu vou te contar hoje é exatamente assim. E o pior, aconteceu aqui no Brasil, com gente comum, numa situação que parecia absolutamente normal, até não ser mais. Antes de continuar, para um segundo. Fecha os olhos e imagina o seguinte. Você está vivendo a sua vida, rotina de sempre, sem nenhum sinal de que algo fora do comum está prestes a acontecer. Nem um pressentimento, nem uma coincidência estranha. E então, do nada, bum, tudo muda. E ninguém, absolutamente ninguém, consegue te explicar o porquê. É isso que tornou esse caso tão perturbador. Não foi a violência, não foi o escândalo, foi o silêncio, a ausência de respostas. Aquele vazio que fica quando a lógica simplesmente para de funcionar. Vamos montar esse quebra-cabeça juntos, porque cada peça que você encaixar vai deixar tudo mais confuso e, ao mesmo tempo, mais fascinante. O caso começa de um jeito aparentemente simples. Uma situação corriqueira, daquelas que acontecem todo dia no Brasil. Pessoas comuns, lugar comum, hora comum. Nada que chamasse atenção. Nada que fizesse qualquer pessoa parar e pensar. Espera, isso não está certo. E é exatamente aí que mora o perigo, né? A gente baixa a guarda justamente quando tudo parece normal. Mas aí os detalhes começam a aparecer. Pequenos, quase imperceptíveis. Uma coisa aqui, outra ali. Sojinhos, não significam nada. Juntos eles formam um quadro que faz qualquer pessoa de bom senso falar. Isso aqui não tem explicação. As primeiras pessoas que tomaram conhecimento do caso acharam que era engano. Tinha que ser, né? Esse tipo de coisa não acontece. Não assim. Não dessa forma. Mas quanto mais eles olhavam, quanto mais investigavam, mais a estranheza aumentava. Era como tentar encaixar uma peça de quebra-cabeça que não pertence a nenhum quebra-cabeça conhecido. Aí chamaram os especialistas. E olha, quando os especialistas chegam numa cena e ficam se olhando sem saber o que falar, é sinal de que a situação é séria de verdade. Não era nervosismo de principiante. Era aquela expressão de quem passou anos estudando exatamente para esse tipo de momento. Mesmo assim, se vê completamente perdido. A análise começou. Cada detalhe foi documentado, examinado, questionado. E quanto mais o processo avançava, mais uma verdade desconfortável ia se tornando impossível de ignorar. Não havia resposta convencional para o que estava diante deles. Nenhuma teoria se sustentava completamente. Cada explicação possível tinha um furo, uma inconsistência, um ponto cego que jogava tudo por terra. E aí vem a parte que realmente arrepia. Quando você acha que entendeu, quando você acha que montou o quebra-cabeça todo, aparece mais uma peça. Uma peça que não deveria existir. Uma peça que contradiz tudo que você acabou de construir. E o ciclo recomeça. As pessoas que estavam mais perto do caso começaram a falar. Depoimentos foram coletados. E o que chamou atenção não foi o que elas disseram, foi o que elas não conseguiram dizer. Havia uma lacuna, um espaço em branco coletivo, como se uma parte da memória tivesse sido simplesmente apagada. Não por trauma, não por medo, por algo que ninguém soube nomear. O caso foi encaminhado para instâncias maiores. Autoridades que normalmente lidam com situações complexas, que já viram de tudo, que têm décadas de experiência acumulada. E mesmo assim, o arquivo voltou com o mesmo carimbo, inconclusivo, sem culpados, sem vítimas claras, sem motivo, sem nada. Mas aqui é onde a história vira de vez. Semanas depois do arquivamento, uma informação nova surgiu, discreta, quase passando em branco. Uma detalhe que os investigadores tinham descartado inicialmente por parecer irrelevante demais. E quando alguém resolveu puxar esse fio aparentemente inútil, o novelo desfiou numa direção que ninguém esperava. O que estava por trás de tudo aquilo não era o que parecia. Nunca foi. E a perturbação que o caso causou não era porque era inexplicável, era porque a explicação, quando começou a se formar, era perturbadora demais para ser aceita de primeira. Aquela situação absurda, aquele episódio que parecia isolado, tinha raízes, tinha contexto. E esse contexto dizia muito mais sobre a sociedade, sobre os sistemas em que vivemos, sobre o que a gente escolhe ver e o que prefere ignorar, do que qualquer investigação formal jamais ia admitir. O Brasil inteiro ficou olhando para esse caso como se fosse um fenômeno externo, uma aberração, algo de outro mundo.
Mas talvez, só talvez, a verdade mais perturbadora seja que esse tipo de coisa acontece mais perto da gente do que a gente imagina. E a gente simplesmente não percebe. Ou pior, percebe e escolhe não ver. É esse o tipo de história que não sai da cabeça. Que você vai comentar no almoço de domingo, que vai mandar para o grupo da família às 11 da noite com gente. Assiste isso aqui. Porque, no fundo, o que perturba não é o mistério em si. É o espelho que ele coloca na nossa frente. E a pergunta que fica é simples. E se fosse com você?